Uma em cada 3 mulheres brasileiras sofreram algum tipo de violência em 2016. A pessoa tem que tratar ela com carinho, com amor e dedicar a vida toda para ela, porque desde quando colocou a aliança no dedo, já fez o pacto, né, os dois. O que dizer dos autores dessas agressões? Infelizmente, são seres humanos, né, mas sem alma, porque o homem que tem a coragem de agredir uma mulher fisicamente ou moral, infelizmente a gente não consegue olhar, né, com olhos de um ser humano abençoado, né? O que fazer diante dessa situação? Educação para os homens, para entenderem que eles são mais fortes e eles agredirem uma mulher é uma fraqueza, e educação para as mulheres para poder reconhecer o direito delas de ir contra essa agressão. Infelizmente, os relacionamentos abusivos são muito comuns aqui no Brasil. Por hora, 503 mulheres sofrem algum tipo de abuso, uma média de 8 agressões por minuto, de acordo com uma pesquisa encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança. Nós vamos conhecer agora a história da Camila, uma jovem de 33 anos, advogada, que sofreu vários tipos de agressões durante o casamento, que durou 3 anos. Agressões que começaram logo no primeiro ano de relacionamento, não é isso mesmo, Camila? Sim, começou como violência verbal, né? Que a gente acha que é normal, às vezes, né? Que vai sendo até aceitável. Aí ele me chamava, falava que eu era muito feia, me chamava muito de monstro. Aí ele começou a usar o meu problema de saúde que eu tenho lúpus. Aí ele usava isso e ficava falando que ninguém ia querer uma mulher que fosse toda podre por dentro, que nunca ia poder ter filho. E foi ficando, aí foi só aumentando o tipo de agressão. Aí depois ele começou a cuspir em mim, jogar água na minha cara. Aí a agressão foi evoluindo, né, digamos assim, e foi pra agressão física. Você acreditava nessas coisas que ele falava, de que você, por exemplo, é uma mulher feia? Nossa, eu não só acreditava, como assim, eu parei de usar muito tipo de roupa, eu parei de usar. Eu quase que me escondia mesmo, sabe? A advogada, acostumada a ajudar mulheres que estão passando pelo mesmo problema, se viu mergulhada numa situação aparentemente sem saída. Foi com o apoio da irmã que ela foi à delegacia de mulheres. Camila conta que a gota d'água foi após uma festa. Quando a gente foi voltar, a gente andou na contramão na Cristiano Machado, do Ouro Minas até o centro. E ele berrando comigo, falando que eu já era toda podre mesmo, que ninguém ia sentir falta, que ninguém gostava de mim, que ninguém ia sentir falta mesmo, que a gente podia morrer. E ele foi andando na contramão correndo, a gente não morreu porque Deus não quis mesmo, na Cristiano Machado. Aí ele parou na Pedro II e falou que se eu não estava tendo relacionamento com ele, é porque eu estava com alguém, que eu era uma vagabunda, então que eu podia ficar lá no meio das prostitutas. Aí ele tentou me empurrar no carro nessa hora. Eu não desci. E aí ele foi e me trouxe aqui, para casa dos meus pais, me empurrou do carro, jogou aliança na minha cara, cuspiu, ainda passou por cima do meu sapato e gritou aqui na porta do prédio. O casamento durou 3 anos. Camila precisou mudar de casa algumas vezes. Trocou também o endereço do escritório e até o número do telefone para não ser encontrada pelo agressor. Depois de tantos traumas, hoje ela está feliz em um novo relacionamento. A pesquisa divulgada no Dia Internacional da Mulher deste ano mostra que, em 2016, 22% das mulheres brasileiras sofreram ofensa verbal. 10% foram vítimas de ameaça de violência física. 8% ofensa sexual. 4% das mulheres foram ameaçadas com arma de fogo ou com faca. 3% delas, ou seja, 1.400.000 mulheres, foram espancadas ou sofreram ameaça de estrangulamento. A pesquisa mostra também que 52% das mulheres agredidas decidiram se calar. Mas esta não foi a escolha desta jovem que está aqui comigo. Ela não vai ser identificada e terá a voz distorcida. Ela vai nos contar que tipo de violência sofreu. Eu conheci esse ex-companheiro por meio de amigos. E eu comecei a perceber que, com o passar do tempo, as nossas discussões começaram a tomar uma proporção muito maior e muito pior do que qualquer discussão normal deveria ser ou ter. Durante as discussões,
O mínimo que ele falava é que eu era um lixo. Assim, sempre tentava me depreciar, sempre tentava me deixar para baixo. Quando eu falava que não queria mais continuar com ele, ou se eu era tudo aquilo que ele falava, que eu não continuaria mais com ele falava que ninguém ia querer ficar comigo porque eu era uma aberração, porque eu era uma pessoa muito má. E aí um dia eu acordei e falei, não é isso que eu quero pra mim, não é isso que eu quero pra minha vida. E eu vou pôr um ponto final, vou pôr um basta. E quando eu fiz isso, a pessoa enlouqueceu, assim. Ela procurou a polícia e lá soube que o homem tinha outros registros por agressão. Protegida pela Lei Maria da Penha, a jovem voltou a viver em paz. Os anos se passaram. A vítima encontrou um companheiro com quem se casou, mas as lembranças ainda trazem muita dor. Ele me ameaçou de todas as formas que você imaginar. Ele me ameaçou profissionalmente, falando que ia ligar para o meu trabalho e ia inventar um monte de história para acabar com a minha imagem. Me ameaçou fisicamente, porque ele falou que se ele me visse na rua com alguém, que ele ia dar um tiro no meio da minha testa. Me ameaçou virtualmente, porque ele usava redes sociais para jogar coisinhas, sabe? Jogar ideias e ameaçar também. Você tem tantas horas para fazer tal coisa. E ameaçava psicologicamente também. O que você tira dessa história? O que ficou assim, ficou um aprendizado de certa forma, apesar de tamanha dor? Com toda certeza, eu acho que tudo que a gente passa na vida, seja bom ou ruim, é uma forma de você aprender algo. E eu aprendi muito, porque eu aprendi a me dar valor, eu aprendi a ter amor próprio, sabe? E é isso, eu acho que ninguém, seja homem, mulher, mas principalmente mulher que tem ainda essa cultura de ficar calada diante de uma violência, diante de uma agressão, tem que falar, tem que denunciar, porque a gente não sabe, igual meu pai falava, né? O coração dos outros é terra que a gente não pisa. E às vezes uma ameaça verbal pode se concretizar em algo mais trágico. A história dessas duas mulheres se parecem muito com a de muitas outras que foram caladas. Se você conhece algum caso, ligue 180. Denuncie. É isso aí, gente, que histórias, né? Infelizmente, essas histórias não são só duas histórias, são muitas histórias espalhadas aí por todo o país e todo o planeta. O que caracteriza esse agressor? Ele tem uma psicopatologia? Ele é uma pessoa simplesmente agressiva? O que caracteriza essa pessoa? Bom, vamos tentar colocar os pingos nos is e cada coisa no seu lugar. Antes de tudo, vamos tentar fazer uma distinção. O que seria o abusivo, o que seria a violência e o que seria a agressividade. O abusivo, né, o próprio termo já suscita, é algo que é exagerado. E além de exagerado, tem que ser ilegítimo, que não tem fundamento. Agressividade. Todos nós, a agressividade é necessária para a nossa sobrevivência. Todos nós nascemos, uns com mais, outros com menos. E vai depender também de qual uso que a pessoa vai conseguir fazer dessa agressividade. Vou fazer uma brincadeirinha aqui com vocês. A gente pode imaginar duas profissões que é necessária o uso de um emprego de uma agressividade. Vamos pensar aí no médico cirurgião, né, que para abrir os corpos, para efetuar fazer esse tipo de procedimento é necessário uma certa agressividade. Temos também o açougueiro. E temos aquele que vai virar uma pessoa que não vai utilizar essa agressividade nos meios socialmente aceitos, né? E vai acabar sendo um agressor, um mutilador, algo dessa ordem. Já a violência é o uso desproporcional de uma força, tanto para uma força hostil, para humilhar, no caso da violência psicológica ou moral, ou então da própria agressão física. O que a gente percebe é que a grande maioria desses relatos, de fato, inicia-se com uma agressão verbal, né, que a gente chama de escalada da violência, ou do potencial da agressão. Ela começa com uma violência verbal, ela vai tomando um teor mais desmoralizante, mais humilhante, né, que já evolui um pouquinho para moral e emocional,
podendo chegar a agressões físicas, sexuais, ameaças de morte e homicídio. O que a gente percebe nessa escalada é que quando chega lá na ponta, que a pessoa, a vítima, ela consegue, né, muitas vezes apoiado por familiares ou algum próximo, que ela consegue tomar uma atitude em relação a isso, já se passaram anos. Né? A gente vê, isso é muito comum, infelizmente. Doutora Danúbia, você convive muito, né, com esse tipo de situação, de agressividade, de abusos, né, todo tipo de abuso. Você consegue traçar um perfil, mais ou menos, né, dessa... É claro que a gente lida com indivíduos, com pessoas que são, né, totalmente individualizadas e suas histórias, etc. Mas existe um perfil do agressor? Na verdade, a violência, principalmente a violência doméstica, ela é muito democrática. Ela acontece em todos os meios. Né? É errôneo a gente pensar que é só na classe menos favorecida que a violência doméstica ocorre. Absolutamente, ela acontece em todos os níveis. Acontece também quando existe, principalmente a dependência financeira, mas infelizmente qualquer mulher pode ser agredida. Qualquer mulher pode sofrer violência doméstica. A gente percebe que ela acontece em todos os níveis, mas existe a questão da dependência alcoólica, existe a questão da dependência de drogas, existe aquela pessoa muito possessiva, né, que ainda trata a mulher como um objeto, então não aceita determinados comportamentos, determinadas situações. Então é muito democrática a violência, mas tem alguns, dá pra gente traçar um perfil mais ou menos nesse sentido. Por exemplo, quando é contra a pessoa idosa, normalmente o filho ou o neto já tem essa dependência, principalmente de droga, aí por conta disso subtrai os pertences da mãe, da avó, subtrai os outros bens ou agride fisicamente para conseguir dinheiro. Mas infelizmente assim, a prática, a vivência nos mostra que todas nós estamos sujeitas aí a algum tipo de violência doméstica e não só violência física. É interessante a gente notar e entender que a Lei Maria da Penha, ela veio trazer uma tipologia de violência. Não é só a violência física que caracteriza aí que pode ser aplicada à Lei Maria da Penha. Tem a violência moral, a violência psicológica, a violência sexual, a violência financeira, ou seja, não precisa da mulher esperar a violência física, a lesão para tomar providência, xingamento, pressão psicológica. Em todos esses casos, a mulher tem que procurar a delegacia de mulheres e pedir medida protetiva, instauração de inquérito, tudo que for cabível aí para sua proteção. A gente vê que a mulher está correndo risco. Mas já aconteceu de a gente falar alguma coisa e depois eles saem falando, porque os pastores mandaram separar. E não separa. E continuam com aquele relacionamento totalmente terrível, abusivo, mesmo que não seja... É o chamado ciclo de violência. Então, ele comete a violência, qualquer que seja, psicológica ou moral, pede perdão, a vítima perdoa, né, por vários motivos, às vezes por questão de filho, ou às vezes até porque gosta. Dependência financeira. Dependência financeira, não é o único fator, mas também acontece. Ou às vezes por amor mesmo, quer dar uma chance, mas existe o ciclo de violência. Tem a violência, depois o arrependimento e daqui a pouco vai voltar a ser violentada, assim. É raro acontecer uma única vez, assim. Eu acho que é isso que a mulher tem que colocar na cabeça. Eu acho que tem que tomar providência, que seja, se for o caso de um divórcio, ou de pedir medida protetiva, porque aquele ciclo de violência, ele não vai se encerrar pela primeira vez. É raro acontecer, não é isso que a experiência mostra. Tem uma pergunta aqui que eu já vou emendar, doutora Danúbia, da Vera, daqui de Sete Lagoas, da Grande BH. Um beijo para você, Vera, e para todos vocês de Sete Lagoas que nos assistem sempre. Quero perguntar para vocês por que as medidas protetivas nem sempre funcionam, chegando às vítimas, no caso das mulheres, a perderem a vida porque não tiveram a referida proteção. Como funciona para o agressor?
Acho que você acabou de responder, né? Mas é porque às vezes a gente vê notícias, né? De que a mulher tinha ido à delegacia, prestou queixa, pediu a medida protetiva e mesmo assim ela foi morta por esse agressor. Como que funciona? A gente faz um requerimento em nome da vítima. A Lei Maria da Penha confere o prazo de 48 horas para a gente encaminhar esse requerimento à Justiça e em 48 horas a Vara de Violência Doméstica vai analisar se é caso de deferir ou não. Havendo deferimento, o agressor vai ser cientificado e só a partir da cientificação que se ele se aproximando, descumprindo a medida protetiva, que pode haver a sua prisão preventiva. Mas não é incomum, muito pelo contrário, é muito corriqueiro a vítima abrir mão da medida protetiva. Por algum motivo, ela voltou a se relacionar, enfim, o motivo dela, né? Então, a gente percebe que na grande maioria dos casos, inclusive quando ocorre feminicídio, a vítima voltou a conviver com o agressor por algum motivo. Então, e é do direito dela abrir mão da medida protetiva. Então, tem que ser analisado caso a caso o que aconteceu. Se realmente a medida protetiva, às vezes, aqui em Belo Horizonte menos, mas tem juiz que determina um prazo, às vezes um prazo de 90 dias ou um pouco mais a eficácia da medida protetiva. Então, tem que ser analisado caso a caso. É muito, muito sério, né? Hoje mesmo eu vi umas notícias aí desses que o namorado, o marido, ficou sabendo que a mulher estava grávida dele, e assassinou a moça. Meu Deus, são tantos casos, né? Todos os dias. Vocês têm uma estatística, assim, de quantas pessoas você atende por dia? Temos. Eu posso te falar estatística mensal. A gente faz aproximadamente, né, aqui em Belo Horizonte, né, as delegacias, são 4 delegacias de mulheres, e a delegacia de plantão que atende 24 horas, segunda, domingo, à noite, feriado. A gente faz aproximadamente 700 medidas protetivas por mês. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.